de Bolsonaro foge ou não foge para a embaixada, porque foi o assunto da semana. Jair Bolsonaro admitiu que pode sim pedir asilo em alguma embaixada amiga caso seja condenado. Ele também reforçou nesta semana que pedirá ajuda do aliado Donald Trump para um dia tentar voltar ao poder no Brasil. Wilson Pedroso, assuntos de política, quero te ouvir, meu amigo. Essa semana foi bem ruim as semanas, os meses têm sido ruins desde quando ele deixou o poder. Mas essa semana em especial, por conta de toda a delação do Cid e as prisões de militares e pessoas que eram muito próximas do entorno e de dentro do gabinete dele, a reação dele de começar a pensar num plano B após uma possível condenação ou um cheiro de prisão é muito claro, né? Tanto é que quando ele, no final do ano, quando ele perdeu a eleição, ele não ficou nem para posse e foi para os Estados Unidos. Acho que naquele momento, inclusive para se preservar, para enxergar o que ia virar o day after, né? O dia seguinte. Mas agora, com essas prisões de pessoas muito próximas, a reação dele de insegurança jurídica e de medo, porque todo mundo tem medo de ser preso, não vai falar que as pessoas não têm medo, acho que coloca ele começar a pensar um plano B. Ele já alguns meses atrás, aquelas imagens dele na embaixada já surtiu aquele efeito, olha, ficou lá escondido, ia fugir, ia ficar na embaixada porque estava com medo de ser preso. Agora, então, esse tipo de narrativa e discurso só vão aumentar. Você sabe que daí, isso foi um assunto, Gesualdo, mas o próprio Bolsonaro depois ele veio tentar dizer que não tem nada disso, não penso em fugir, só disse que é uma possibilidade quando há algum tipo de perseguição. E aí isso levanta uma outra dúvida, né? Quando alguém procura uma embaixada, está livre da aplicação da lei do país dentro de determinada embaixada, ressuscita até aquele debate de quando passou 2 noites na embaixada da Hungria o ex-presidente Bolsonaro. Como é que o direito trata isso, hein? Bom, os comentários são bastante infelizes, mas eu destaco ainda como maior infelicidade do Bolsonaro ele fazer uma propaganda já pela anistia. Ora, a anistia pressupõe uma prévia condenação, da qual ainda ele não está, mas também é um indicativo de que ele tem medo de ser. E sabe que vai ser, né, Jesus? É por tua conta. Falar pro Alexandre de Moraes que ele tem que abaixar o nível e ele, Alexandre de Moraes, como judiciário, proferiu uma anistia que não é atribuição dele, não é competência judiciária, e depois invocar até o próprio presidente Lula para que pudesse emitir um ato de anistia, é, no mínimo, uma tendência à admissão de uma culpa, né? E do ponto de vista do direito, a anistia só pode advir depois de uma condenação. Mas qual foi a pergunta que você fez mesmo, Júlio? Se ele pode ir para uma embaixada e ficar livre, vai, sei lá, ter uma ordem de prisão. Tratados, né? A questão é a seguinte... A embaixada é um território estrangeiro. É um território estrangeiro. A embaixada está em Brasília, mas ela representa um território estrangeiro. Então, por exemplo, se determinado país não tem um tratado de extradição com o Brasil, ele está num território estrangeiro. Agora, o problema... Ele não pode ir para qualquer embaixada. O problema é o seguinte, Wilson, que eu vejo aí, e como foi no caso do Assange. Como é que o presidente se desloca, o ex-presidente, se desloca da embaixada para o aeroporto? Na embaixada ele está em território estrangeiro e ele não pode ser passível de prisão. Mas quando ele sai da embaixada para ir para o aeroporto, para se deportar... para fugir, ele poderia ser preso, Em tese, e aí o Acácio vai me corrigir, em tese, basta entrar num automóvel diplomático da embaixada, que no caso são as 3, né? Que ele está buscando do Viktor Orbán, que é da Hungria, onde ele já passou alguns dias. Sim, da Argentina, que é do Milei, e esperando até o dia 20 de janeiro, que é do próprio Trump. Basta ele entrar num carro diplomático, se dirigir à embaixada, e se esses 3 líderes internacionais reconhecerem que ele não está se eximindo de uma condenação fática, porque pedir asilo político não é a 5ª instância de uma condenação, e sim é uma perseguição política, tá? Inclusive na Declaração Internacional de Direitos Humanos. Se esses líderes internacionais entenderem assim, só vai restar ao STF e Itamaraty
reclamações, porque o que vai preponderar é a soberania destes países no nosso território. Raquel, eu acho muito interessante a colocação que você fez, mas as coisas não são assim tão objetivas e tão certas e lineares. Não, estou falando teoricamente, basta tanto isso. É que, volto ao exemplo que eu dei, quando o Assange estava em Londres, refugiado na embaixada do Equador. Do Mas Equador, o que aconteceu ali? ele do não dono... podia ser Então, o dono da lá mais de 2 anos. Então, o dono da Wikipédia só foi preso porque ali foi reconhecido pelo próprio presidente do Equador que ele estava descumprindo de forma reiterada as determinações, inclusive o acesso à internet. E ali ele não teve mais asilo do Equador, ele saiu e foi preso. Raquel, perdão. Wikileaks. Wikileaks. Eu peço perdão pelo truísmo, mas a hora que o cara sai do carro e vai subir a escada do avião, ele voltou a estar em território brasileiro. Mas não foi por esse motivo. Foi porque ele não teve mais falando do Brasil. Ele vai entrar num avião cargueiro de carro, amigo. É coisa de filme. Só se for entrar. Isso. É 007. Agora, já que eu chamei a palavra para mim, eu queria só fazer uma observação. O Jair Bolsonaro, quando ele fala que ele conta com a interferência do Trump, no Brasil, ele está falando assim, olha, esse país aqui é um quintal da polícia do mundo, dos estadunidenses. Mas aguenta isso aí. É lamentabilíssimo. Deixa eu contextualizar, porque, na verdade, vamos aqui organizar as ideias. Tem muitos assuntos. A gente vai voltar daqui a pouquinho a saber se a embaixada pode ou não pode ser um alvo de um mandado de busca ou de prisão, enfim, em território brasileiro, enfim, todas essas questões. Mas essa manifestação do Bolsonaro, direcionada ao Trump ou a líderes estrangeiros, tem muito mais a ver com o argumento de perseguição política e que, portanto, aquelas decisões judiciais que contra ele impactam não são decisões judiciais justas, enfim, aí ele tem vários argumentos para sustentar essas alegações e para pedir manifestações internacionais a respeito do respeito à democracia, do respeito às instituições e mais do que às instituições, né? Já que estamos falando aqui de uma pessoa pedindo dos respeitos às garantias individuais e fundamentais. Não é isso, meu querido professor Acácio Miranda? Koba, vamos começar pelo final. Isso. O asilo político, ele existe, há previsão, mas os requisitos estão todos eles estabelecidos em tratados dos quais os países são ou não são signatários. Dependesse um asilo político único e exclusivamente da vontade do líder daquela nação, os brasileiros não estariam sendo presos e mandados para o Brasil na Argentina. Nós nos deparamos com esse caso recentemente. No que diz respeito à embaixada, a embaixada é uma extensão do território daquele país. Então, dentro do território da embaixada, é considerado um país estrangeiro. Quando a gente sai de Brasília e vai em direção ao aeroporto e passa pelo setor das embaixadas e nós temos lá diversas chácaras que são as embaixadas daqueles países, lá dentro do muro daquelas embaixadas, é um território daquele país, inclusive valendo a legislação daquele país em relação ao cometimento de crimes e outras circunstâncias. É óbvio que ele pode ser acolhido, não vai nem ser asilo, porque o asilo, eu disse, tem requisitos para ser preenchido, ele pode ser acolhido dentro do território daquela embaixada por uma decisão do líder do país daquela embaixada, mas isso gera um desgaste sob o ponto de vista internacional, porque ele fica ali acolhido independentemente de qualquer fundamento jurídico. O que me surpreende no caso do Bolsonaro é o fato dele ainda não ter sido condenado e ele já está aventando essa possibilidade. Se ele eventualmente souber que vai ser condenado, é muito mais fácil, antes da condenação, ele pegar o avião e ir para um desses países do que se trancar numa embaixada. Ficar na embaixada criaria uma narrativa política muito bonita. Ele está preso ali no território da embaixada da Hungria, que fica no setor das embaixadas. Mas, Acácio, primeiro, ele está sem passaporte. Exato. Segundo, outra colocação. As pessoas que foram
para Buenos Aires não foram por asilo político, já foi determinado em que elas devem cumprir a pena aqui. Então, o que a gente tem que... Só que não foi aceito. Então, o que a gente tem que falar é se o líder do país, no caso, o Viktor Orbán da Hungria, o Milei de Buenos Aires, da Argentina e o próprio Trump, reconhecerem que ele sim, está sendo perseguido politicamente, esse asilo político torna passível plenamente que ele esteja nas 3 embaixadas. A Argentina, ele pode esquecer. Cada um para si, né? Pode esquecer da Argentina. Porque o Milei é louco, mas não rasga dinheiro. O asilo tem tratado internacional que estabelece os requisitos. O presidente... Quais são os requisitos, são Acácio? vários os requisitos. Mas coloque alguns principais. Perseguição política, não observância de qualquer regra democrática, inobservância das regras de direitos humanos, ruptura da soberania. Sim, então, peraí, Acácio, desculpa te interromper, porque eu estou também como aluna. E nesse quesito, quem vai deliberar é o próprio líder do país. Ele que vai analisar isso, não vai ser o Brasil. Quem vai analisar isso pela soberania do país para dar o asilo político vai ser a Hungria, Argentina... Calma aí. Não é o líder do país. Existe uma comissão de análise do asilo. Ele citou de quem? O caso... Todos os países têm uma comissão de análise dos pedidos de asilo. Que foi Tanto é que na Argentina, não é que a Argentina não deu. Não é o presidente da República. A comissão não analisou ainda o pedido de asilo político. Ao país, Acácio. Sim, não, é vinculado ao país. Vamos lá, vamos organizar as ideias aqui. Tá todo mundo falando em cima do outro. Pera aí, palavra comigo. A gente só não vai falar um em cima do outro. A pergunta é, quem decide se é ou não é perseguição política, se dá ou não dá asilo? Até agora, o que a gente tem de informações dessa conversa toda é que existe um gabarito para saber, vamos conferir esta situação com a checklist aqui dos requisitos. A Cássio trouxe aqui que tem vários desses requisitos. E aí, quem é que diz se há ou não há? Segundo informações, é uma comissão, não é diretamente o presidente de um país ou outro. Um precedente que a gente já tem é dessa comissão argentina aí em relação àqueles muitos que estão lá na Argentina, condenados, inclusive, pelos atos do 8 de janeiro, e eles achavam que ia ter asilo lá, não tiveram, vão voltar para o Brasil. Aqui é o Galinatti com a palavra. Na prática, os requisitos, todos, quem irá avaliar é a comissão vinculada ao líder do país, e se o líder do país falar, analisem de forma positiva, a comissão vai analisar de forma positiva e vai acolher o asilo. Isso é fato. E aí, Acácio? Não é necessariamente uma regra objetiva, porque a comissão faz uma análise jurídica... Que é vinculada ao presidente do país. Não é. Análise jurídica, se for uma democracia, não é vinculada ao presidente do país. Na Venezuela é vinculada ao presidente do país. Mas nem todos os países são Venezuelas, Você né? recebeu uma ligação do presidente, não vai... A gente está conjecturando sob o ponto de vista como funciona. Mas assim, como secretário de um município, como secretário de um município, o prefeito fala, analisa dessa forma, você vai contrariar? Não, mas você secretária, desculpa, você assim do município, você é um cargo de confiança do prefeito. Assim como a comissão. Você é demissível ad nutum. Assim como a comissão não funciona assim. A comissão tem mandato. Aqui no Brasil, por exemplo, existem indicados da OAB, existem indicados do Ministério Público, colegiado plural. Exato, é um colegiado plural e independente. Mas na prática, gente, na prática... Uma pergunta para vocês, criminal aqui. Essas declarações do Bolsonaro não deixam claro que ele quer se evadir da aplicação da lei penal? Justifica a prisão preventiva. Que está demorando. Mas espera aí, o Pacheco já quer prender o Bolsonaro. Calma aí. Estou só esperando, com o oferecimento da denúncia que o procurador geral da República anunciou para o início do ano que vem, tenho certeza que virá o pedido de prisão preventiva. Se ela vai ser declarada ou não, não sei. Mas um dos requisitos da prisão preventiva é que o julgador tenha um elemento objetivo de que o réu vai se furtar a futura e eventual aplicação da lei penal. Ou seja, ele vai se furtar a cumprir a pena. O Bolsonaro está dando pista que vai se furtar a cumprir a pena que eventualmente lhe seja imposta. Isso justifica, sim, objetivamente, sem caráter político algum, a decretação da preventiva. Só que
em relação a isso, com o Bolsonaro, já tivemos uma apreciação judicial, justamente quando ele passou alguns dias na Embaixada da Hungria. Mas não havia denúncia. Koba, para você ter a prisão preventiva... Não precisa ter denúncia para ter prisão preventiva. Peraí, meu querido. O primeiro elemento para prisão preventiva, além daqueles 3, resguardar a aplicação da lei, pena, resguardar o processo, né, que não haja interferência no processo, resguardar a ordem pública, você, antes desses 3 elementos, você tem que ter 2 coisas. Indícios de materialidade, ou seja, de que um crime ocorreu, indício de autoria, indício de que aquela pessoa praticou o crime. Essas Entendi. 2 figuras... Você está falando é que agora, só para resumir... Essas 2 figuras, elas se configuram a partir do início do processo. Não, senhor. O processo se inicia senhor. com... Não, senhor. Espera só um momento, Raquel Marinelli. Não, mas Pacheco... Onde A polícia gente? pode indiciar, mas Pacheco, você tem uma... Deixa eu acabar meu raciocínio. Gente, Um de cada. Raquel, Pacheco, você indícios de autoria e materialidade, quem delibera é o delegado de polícia, não é numa denúncia. Acontece. Tá errado. Não, peraí, querida. Tudo bem. De autoria e materialidade, então, o delegado indicia e o Ministério Público demora 6 meses para oferecer denúncia. A prisão preventiva se sustenta? Claro que Obviamente se que não. sustenta. Obviamente que não. É óbvio. É óbvio que não. É claro que sim. Discordo veementemente. Porque você é advogado de defesa Discordo criminal. veementemente de você. Mas na lei é eu óbvio estou que eu posso aqui representar. dizendo que, óbvio que eu posso. vamos conversar em janeiro. Em janeiro estaremos aqui. Isso é uma ameaça. Com o oferecimento da denúncia, Jair Bolsonaro terá a sua prisão preventiva decretada, porque se fosse decretada agora, certamente os bolsonaristas falariam, mas nem sequer a ação penal. Então, o juiz da causa, ministro Alexandre de Moraes, está se resguardando e vai deixar ou não para decidir sobre prisão preventiva quando houver ação penal já definida, Raquel. Falar, o delegado, ninguém pode. Vai acabar o tempo, o delegado pode falar. muito, mas não pode nada. Assim como o judiciário pode muito, mas não pode tudo. Eu vou falar 30 segundos. Indícios de autoria e de materialidade dá ensejo não só ao indiciamento. Eu não te interrompi, Pacheco. Você não me interrompeu. Não. Tá bom, eu te interrompi, mas não me interrompa, vai. Tá bom, não vou interromper, não vou interromper. Você é cavalheiro. Já falei o que eu queria. Seja cavalheiro, Pacheco. Seja Sou um cavalheiro. Vida, ô Pacheco. Indícios de autoria e materialidade do delito dão ensejo não só uma representação para uma prisão preventiva, e essa representação é feita ao Poder Judiciário pelo delegado de polícia, mas também dão ensejo a uma prisão em flagrante. E quem analisa indícios de autoria e materialidade do delito no calor do crime é o delegado de polícia. E a decisão do delegado de polícia tem que ser mantida ou não pelo Poder Judiciário. Mas como o delegado de polícia, no relatório de 800 e tantas páginas, não pediu a prisão preventiva de ninguém, nós teremos que aguardar o pronunciamento do Procurador-Geral da República, que terá a liberdade de oferecer ou não denúncia contra as 37 pessoas que foram indiciadas. Ao oferecer denúncia, você tem um elemento mais forte para o judiciário poder decretar a prisão preventiva, se for necessária, e ao que parece a do ex-presidente é necessária, e aí o judiciário poderá, com mais firmeza, porque tanto se critica a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação aos atos golpistas, etc. Então, o que o judiciário está se fazendo? Rapidão, Pacheco, está se resguardando, Nelson Kubayashi. É o seguinte, a prisão preventiva tem lá os seus requisitos e eu acho, senhor Luiz Fernando Pacheco... Senhor não, doutor para você. Desculpa aí, doutor, Pachecão. senhor, mega master blaster, senhor Luiz Fernando Pacheco. Se o Bolsonaro quisesse fugir, não teria nem voltado para o Brasil. Se ele quisesse permanecer fora do alcance da lei, teria permanecido na Hungria, porque de lá não foi expulso. Saiu pelas próprias pernas por sua mesma vontade. Mas não tinha essa investigação ainda, né? Essa investigação tinha desde antes dele tomar posse, praticamente, que essa investigação é de 2019, o inquérito, meus amigos. Aberto de ofício, inclusive pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Ele veio agora é o seguinte, agora é o seguinte, senhor Luiz Fernando Pacheco, senhor, pra você, eu quero saber o seguinte, se ele podendo ter ficado nos Estados Unidos, voltou, se ele podendo ter ficado
na embaixada, saiu, por que ele fugiria da aplicação da lei penal, meu amigo? Mas meu querido Nelson Kobayashi, eu não estou aqui eu não estou aqui sonhando. Ele que vem dizendo que ele pode vir a pedir a anistia. Então, você está falando de... Mas o pedido está errado. Você tá falando Mas se ele está anunciando, beleza, muito interessante. Então vamos falar de fatos que estão acontecendo agora. Depois, muita coisa aconteceu. Foi agora que temos elementos indiciários, e diria mais do que indiciários, materialidade feita dos delitos que ele cometeu. Há 2 anos atrás não havia isso, por isso ele voltou. Está explicado. Agora que há, entendi, tá explicado. Ele já falou que quer se mandar. O argumento do Pacheco é a contemporaneidade. Ou seja, neste momento existem mais evidências ou pressão, ou qualquer que seja a palavra, para que o Bolsonaro esteja preso. Pois bem, já que estamos falando da contemporaneidade, senhor Luiz Fernando Pacheco, o Bolsonaro está falando que poderá pedir asilo, que é um instrumento válido. O asilo político é um instrumento válido e existente em democracias. Isso não é promessa de mal injusto, isso não é promessa de descumprir a lei, isso não é promessa de fugir, isso é promessa de fazer um pedido, que será apreciado por um órgão, por uma instituição. Já que estamos falando do inquérito de defesa da instituição que deve existir no Estado Democrático de Direito, como é que vai se admitir como risco de descumprir a lei aquele pedido que está baseado na lei? E aí? Explica, Pacheco. É um pedido. Sai dessa daí, meu amigo. É um pedido para se furtar a aplicação da lei penal, seja aqui ainda por meios que o direito internacional agasalha. Mas ele está saindo do país em que ele foi presidente da República. É um covarde. Tem que ficar aqui. Sem adjetivo, Pacheco. Tem que ficar aqui, sem adjetivos. Ele está procurando se furtar a lei penal, usando de maneira indevida um instituto de direito internacional. Porque o Acácio Miranda falou aqui, colocou vários elementos que justificam o pedido de anistia. E, a meu juízo, pelo menos nessa análise prefacial, não me parece que o Bolsonaro atenda a nenhum desses requisitos. Ao contrário, ele tentou subverter a ordem jurídica e o Estado de Direito. E agora ele vem querer se agasalhar a um direito que é inexistente. Isso me parece, sim, algo de alguém que quer fugir às suas responsabilidades. Acompanharemos em Estado de Direito, se respeita às instituições, inclusive as instituições das nossas relações diplomáticas, porque só tem embaixada no Brasil aqueles países que reciprocamente reconhecem a nossa democracia. Então vamos aguardar aí a solução destas questões todas.